E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar continuidade aqui. Eu abri o meu Maya, eu me deparei com esse erro. Eu ia ajustar ele aqui, mas eu preferi iniciar o tutorial para caso algum de vocês tenha esse mesmo problema, vocês saibam como resolver. Então vamos lá, seleciona o objeto. Isso aqui é o que acontece, o shape do material dele se foi, ó, ele desapareceu. Isso não causa nenhum erro pra gente, nenhum problema, mas é meio chato de estar com as perspectivas, todos os materiais com aparência boa e esse sozinho. Então como resolver esse problema? Seleciona o objeto, pressiona o botão direito do mouse, vem aqui na última opção com o botão direito do mouse pressionado, ó, e sempre selecione essa opção de Lambert, que é o padrão de textura do Maya, e solte de cima que o objeto vai voltar a ter uma cor. Quando a gente faz textura, a gente faz algo parecido, só que eu geralmente não gosto de texturizar no Maya ou usando Photoshop. Eu gosto de texturizar utilizando o Substance Painter, que é um software próprio para textura. Continuando, a gente falta pouquinho para terminar esse pé, então vamos logo lá. Primeira coisa que eu quero dar uma ajustada é bem aqui com ele arredondado mesmo. Dar uma puxada nisso aqui para frente, puxada nisso aqui um pouquinho para baixo, isso aqui mais para cá, e essa outra mais para trás, um pouco mais alto, mais para frente um pouco. Que não é muito diferente. Eu quero dar uma afastada um pouco nesses L, eles estão muito colados. Aqui embaixo a mesma coisa, Vertex, puxo de 2 em 2. Aqui, ó, aqui um pouco para trás, aqui também já deu uma melhorada, para mim já tá um pouco melhor. Para mim tá bem melhor já comparado ao que tava horroroso. Com o nosso pé dá uma afinada bem aqui, o certo seria afinar a bota, mas eu não vou fazer isso não, porque ele já tem essa afinada bem aqui, eu vou manter lá. Então, deixa eu ver, tá bacaninha. Não sei se eu deixo esse pé um pouco mais quadrado, deixa eu olhar esse desenho. Ele é um pouco mais quadradinho na parte de cima, então eu vou dar uma quadrangular ele um pouco a mais. Então vou fazer isso, adicionar uma edge mais aqui perto da outra já existente. Então como eu não quero muito quadrado, eu vou dar uma certa distância. Deixa eu ver como ficou. Aí já ficou bem mais quadradinho e não ficou tão quadrado. E se eu botasse muito aqui, ia ficar bem quadrado mesmo. E sempre que a gente coloca um edge novo, acontece que vocês podem ver, ó, ele não encaixa bem, então a gente tem que estar sempre dando uma reguladinha. E é isso que a gente vai fazer agora. Vertex, escalonar, puxa só um pouquinho. Aqui na frente a mesma coisa, de um lado e do outro com o shift pressionado. Vamos ser rápido aqui que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Eu não quero perder tanto tempo em coisas que não são tão importantes assim. Tem coisas muito mais difíceis na modelagem, como é o caso do... Eu selecionei a setinha aqui para poder selecionar esse do meio. Como o rosto do nosso personagem, isso vai ser muito mais trabalhoso. Isso vai levar umas 3, 4 aulas. É mais detalhado. Eu acho que de modelagem é uma coisa mais difícil que se tem para modelar, porque o rosto é sempre onde na animação é mais focado. As expressões faciais é a parte mais importante do personagem. E se a modelagem não ficar bem feita e de acordo com o padrão, quando você for animar, não vai dar certo. Então a gente vai tentar fazer uma modelagem bacana e que funcione para animação. Eu pretendo fazer o rig desse personagem, a textura dele em Substance. Então eu quero fazer um processo completo para que vocês aprendam como é que funciona na área de 3D. Prontinho, bem melhor. Agora a gente só vai ajustar esse pé na posição dele, que é mais para lá um pouco. Se eu rotacionar eles não vão rotacionar igual, então o que eu vou fazer? Dar um object, vou limpar o history dele, o histórico. Fica aqui, ó, ambos já não tem mais histórico, deixa eu ver, já limpei o desse. Então, vou selecionar esses dois, vou apertar, deixa eu ver bem aqui. Eles já estão dentro de um grupo, o que acontece? Quando a gente dá uma extraída na face dele, igual eu fiz para fazer essa parte de baixo, ele cria um pequeno grupo. Então vou ensinar vocês a tirar, desagrupar no caso. Pressiona o Shift, ó, que eu sei que é ele aqui. Shift, pressiono o segundo também. E com Shift pressionado, eu aperto P. Eu desparente ele desse grupo. A gente dá um delete desse grupo. Seleciona os dois novamente e dá um Ctrl G, 2 cliques e renomeia.
Eu vou chamar isso de pé underscore direito. Pode dar enter. Isso, eu não vou modificar o pivô dele, porque é a partir desse pivô que a gente vai fazer uma cópia mais pra frente. Eu vou ter que modificar o pivô para rotacionar ele melhor. Então vou dar um center pivot e depois eu crio um grupo sobre esse. Não vou confundir muita cabeça de vocês entrar em detalhe agora não, senão vai parecer coisa de outro mundo, e não é lá essas coisas também assim de difícil que vocês não vão conseguir. Mais ou menos isso. Agora um pouquinho mais pra cá, é onde o pé dele encaixa. Tá muito aberto, um pouquinho mais pra frente. Eu quero um pouco mais pra frente, eu não quero esse pé muito aberto. Aí pra mim tá bom. Vou dar um F pra focalizar minha câmera. Mais ou menos aqui assim, a entrada do pé. E eu vou ter que abrir isso aqui um pouco agorinha, porque senão na animação vai ficar meio estranho pra fazer. E vou abaixar esse pé só um pouquinho. Deixa eu selecionar o grupo. A gente sempre for mover, seleciona o grupo, pra não mover só um. Deixa eu ver. Tá selecionando o grupo, eu não movi só um não. A gente baixa só um pouquinho agora. Aqui tá bom. Pra dar um espacinho nesse trem aqui. Selecionar a perna. Edges. Transparência. 2 cliques lá com o shift pressionado. Então a gente vai vir aqui agora, ó, e dar um extrude novamente. Eu gosto de centralizar sempre aqui no meio. Eu vou selecionar a rotação aqui, eu vou virar ele um pouquinho mais para lá. Vou dar uma afinada nele um pouco agora, aqui na frente. E aqui na lateral, deixa eu ver como tá. Dá mais uma afinada. E vou dar outra extrude e puxar ele pra cá. Extrude novamente. Bolinha azul. Centralizei. Puxei mais pra cá. Posso afinar mais um pouquinho. Puxar ele. Aqui lateralmente. Vou ter que puxar a bota mais pra trás, não tem problema. Vou dar uma diminuída um pouco aqui também. Se precisar a gente pode estar aumentando isso aí sem problema. Puxar um pouquinho mais pra frente. Aqui também. Agora deixa eu dar uma engrossada no pé dele, que eu acho que não é tão fino assim não. Deixa eu dar uma olhada como ficou, se ficou estranho. Não ficou estranho não, mas eu quero dar uma melhorada nisso. Senão vai ficar muito folgado. A primeira coisa, eu vou isolar só esses dois aqui. Aperta um. Edge. Se o Edge eu vou dar um extrude e aumentar ele um pouco mais para perto das bordas. Pode ver que no desenho também dá uma engrossada aqui, ó, nessa entrada da borda, é o que eu tô fazendo. Um pouquinho assim, um pouquinho mais pra frente. Perfeito. Seguindo esse padrão, 2 cliques na de baixo, a gente dá uma aumentada nisso aqui também agora. Deixa eu ver aqui na lateral, mais um pouquinho assim. Dá até pra dar uma engrossada mais um pouco. Aqui tá perfeito, puxar só um pouquinho pro lado de lá. Não, aqui tá bom. Diminuidinha só um pouquinho aqui. 2 cliques no de baixo agora. Vamos tirar o isolate e vamos isolar agora a perna, Object Mode e o pé. Agora eu quero regular essa entrada aqui. Edge, lá embaixo, a gente pode escalonar um pouquinho mais. Vamos aqui no grupo do pé.
E a gente vai puxar um pouquinho para trás. Mais um pouquinho. Eu acho que tá perfeito. Quando rotacionar ele aqui, que é arredondar, vai ficar praticamente no estilo. Edge ainda precisa aumentar um pouco lateralmente. Aqui é a mesma coisa, tem que dar uma aumentadinha. Aqui assim também. Grupo do pé. Um pouquinho mais pra cá. E a gente vai dar uma torcida no pé agora. Porque esse pé ele não tá 100% encostado no chão. A perna tá rotacionada, então ele tem que ter uma pequena rotaçãozinha aqui também. Pro encaixe ficar bacana do pé. Agora eu vou puxar mais ou menos pro local que ele tem que estar. Deixa eu tirar o isolate. Ver como tá ficando. Como eu já imaginava, a gente vai abrir isso aqui um pouquinho agora. E isso aqui não é tão reto, vai estar rotacionado um pouco pro lado do pé. Então eu dou dois cliques aqui, Word, Object, e a gente vai rotacionar um pouquinho para alinhar com o pé. Dá para alinhar ainda mais, ó. Deixa eu ver. Mais ou menos isso. Sim, agora tá legal. Agora a gente vai dar uma ajustada aqui, ó, no ângulo, um pouquinho mais pra cá. Tem uma olhada em cima. Vou abrir só um pouquinho isso aqui que tá encostando na perna. Então, Vertex, todos esses de baixo. Pressiono Shift, todo do outro lado de baixo. A opção de escalonar. Aqui na frente desencostou. Mas do outro lado ainda não. Então, eu vou selecionar meu objeto e vou dar uma rotacionada nele um pouquinho assim. Eu acho que está perfeito agora. E vou aproximar mais aqui nessa parte de cima meus vértices da perna. Deixa eu pegar um ângulo certo aqui, que é essa aqui, ó. E agora a gente dá uma pequena escalonada pro lado de dentro. Object Mode aqui no meio não é diferente, senão fica estranho. Todos esses do meio. Pequena escalonada pro lado de dentro. Aqui embaixo também. Pequena escalonadinha. E agora a gente seleciona só embaixo. E escalona pro lado de fora. Agora eu vou rotacionar um pouquinho. Espera, é o objeto. Aí eu acho que tá mais parecido os dois lados agora. Deixa eu ver na parte de cima. Tá perfeito também. Object Vertex. Vou selecionar esse daqui um pouco. Vou puxar ele mais pra fora. Não quero ele encostando na perna. Mais um pouquinho. Object Mode, eu quero ser essa peça. Aqui também um pouquinho pra fora. Vem aqui no meio um pouco. Pera, selecionou de lá, eu não quero isso. Pronto. Vamos ver como tá o outro lado. Um pouquinho mais pra fora também. Aqui no meio eu acabei selecionando lá de cá. Então o que eu faço? Pressiono o Ctrl e arrasto, ó. Que vai desmarcar o que eu marquei sem querer. Aqui dá pra dar uma puxadinha ainda.
Object Mode, eu acho que agora tá perfeito pra gente. E vou rotacionar ele só um pouquinho pro nosso lado ainda. Agora tá perfeito. Vou baixar mais essa peça um pouco. Vou rotacionar o pé um pouquinho mais, o grupo dele, claramente. Aí, agora tá no rumo disso daqui. Deixar o pé um pouquinho mais reto, ele tá torto demais. E mais 3D um pouquinho, a parte da modelagem um pouquinho chata. Mas nem se compara ao rig, o rig é a parte mais chata de toda a história. O rig é a parte mais chata, mas eu acho que é a parte assim que a gente tem a maior alegria em terminar, porque fica outro nível o personagem quando tá prontinho. Essa perna a gente ainda vai fazer uma coisa diferente nela mais pra frente, mas por enquanto a gente vai deixar assim. E vai... Deixa eu ver aqui. Começar a modelagem do braço. Isso, começar a modelagem do braço. Então, bora pro braço. Não, eu vou modelar logo o colete. Porque se fizer o braço sem o colete não dá certo não. Vou modelar logo o colete dele e depois a gente faz o pescoço, que não é tão complexo assim. Pra não atrapalhar só as modelagens de braço, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou puxar pro lado de dentro para ficar bem entendido que essa é a parte do pescoço. Object Mode. Eu vou criar um cubo pra gente modelar esse peito dele. Modify, Create Polygon, Cube. Arrasta pra cima. Viemos aqui em Channel Box, Polycube. E vim aqui em Subdivision. Deixa eu ver se é nessa. É nessa. A gente aumenta para 2, ó. Que ele vai criar um bem no meio. Feito isso, a gente vem em Faces. Deleta esse lado de cá. E começamos a editar este de cá. De cara eu vou puxar esse vértex aqui pro canto. Vou baixar ambos mais ou menos para esse nível aqui mais ou menos. Aqui embaixo a gente puxa para cá, onde é mais ou menos a altura do peito mesmo. Aqui na lateral a gente vê como ele tá muito na frente, então a gente dá uma puxada bem para trás. Esses dois a gente pode dar uma extrudada nele. Então eu vou fazer essa peça reta e depois eu dou uma curvada nela, vai ser bem melhor para fazer a modelagem. E vai ficar uma coisa mais bacana no meu ponto de vista. Eu vou subir mais, essa peça é um pouco mais alta. Não tem nada, a frente e a lateral não são iguais, então não vai atrapalhar a gente. Vamos adicionar alguns heads agora, ó. Eu vou adicionar um aqui. Um aqui mais ou menos, ó. Eu tô olhando a entrada do braço aqui, ó. Porque isso é importante na modelagem. Então vamos, Vertex. Puxar um pouquinho mais pra cá. Esse eu vou botar aqui na altura do braço, ó. Esse aqui um pouquinho mais pra cima. Mais pra cá um pouco. Esse não é muito diferente. Esse aqui também é a saída do peito dele. Aqui fica igual, aqui já começa a voltar um pouco mais pra trás. Aqui também. Aqui já é bem mais lá atrás. Mantém a mesma altura.
Adicionar um edge aqui no meio, tem que ter um por aqui assim. Mover vertex novamente. Aqui é onde tem essa curva do braço lá de dentro. Puxa mais pra lá. Aqui não tá muito orientado, então eu vou tentar deixar mais igual. Perfeito. Agora a gente vai adicionar uns edges aqui no meio. Eu, por experiência, vou adicionar mais ou menos aqui onde vai fazer a curva do braço, porque a gente teria que cortar essa parte mais pra frente, arrancar esses cubos aqui do meio. E um bem no meio. Aperta aqui. Agora, por experiência, essa parte aqui que eu acabei me esquecendo, a gente vai pegar. Isso aqui a gente vai puxar lá pro meio, ó. Aqui na frente não é muita diferença, eu acabei me esquecendo. Você pode puxar mais pro meio. Esse aqui mais pra ponta um pouco, mais pra dentro. Aqui também mais pra dentro um pouco. Mais pra cá, ó. Ctrl aqui. E aqui, como sempre, mais pra fora. Um pouco mais pra fora. Aqui ainda tá muito pra dentro, então eu vou dar essa puxada aqui. Aqui também. Porém, vocês estão muito pra fora. Um pouco mais pra cá. Assim, deixa eu ver aqui atrás. Não tá muito diferente não. Vocês são mais pra dentro também. E deixa eu apertar um 3 e ver como ficou. Já tá mais parecido com aquele desenho que a gente tem. Feio, mas tá mais no rumo. O que a gente vai fazer agora? Dar uma alinhada nisso aqui, ó. Puxar mais pro centro. Isso tem que ser mais pra cá. Isso também. Isso aqui também. Não se preocupem se ele tá ficando fundo ou não. Por enquanto, a gente só quer ajeitar o fluxo do trabalho. Mesma coisa aqui atrás. Então vamos lá. Atrás um pouco. Agora a gente ajeita esse fluxo aqui em cima, ó. Tive que dar esse extrude ali embaixo para ajeitando melhor. Vamos aqui na side agora. A gente quer que passe mais ou menos aqui no meio do braço. Um pouquinho mais pra cá ainda. Aqui na frente ficou quase certo. Aqui atrás também não ficou muito errado. Só que tem que ter uma certa distância do outro. É pequena essa distância, mas tem que ter. Aperta a setinha para baixo se você estiver na dúvida, que ele vai na edge certa. Aí vai ficando legal. Aqui na frente a mesma coisa. Agora a gente aperta a setinha para cima. Ele vai dando uma distância desse edge um pouco. Isso tudo é a pressa. Eu querendo acabar o tutorial mais rápido para não ficar um vídeo longo e me esqueci de puxar isso. Poderia ter dado um Ctrl Z e regravar da aula de novo, mas é bom que vocês aprendem como desfazer esse erro se um de vocês fizer assim.
Às vezes é importante, é um pouco didático. Um pouco mais pra dentro aqui, um pouco mais pra dentro, um pouco mais pra dentro. Um pouco mais pra fora. Mais pra dentro, eu quero ir mais perto do braço. Lembrem-se que tem essa entrada desse braço aqui e que a gente vai ter que fazer um corte aqui, então já se preparem para isso. Oi, perfeito. Vamos ver aqui, ó. Aqui parece estranho, mas é agora que a gente começa a ajeitar a modelagem em si. Um pouco mais pra cá. Aqui mais ou menos aqui. Mais pra dentro um pouco. Aqui também. Aqui mais pra dentro, aqui também. Seleciona todos aqui, ó. Pode dar essa ajustada aí que não tem nada não. Essa parte aqui a gente deve organizar, então não se preocupem com ela agora. Tá pro lado que vai pegar é de que eu quero. Aperta 3. Bacana, não tá ruim não. Poderia estar pior, mas não tá não. 3,35. Deixa eu apertar um aqui. Deixa eu dar uma ajeitada nisso aqui, senão vai acabar atrapalhando a modelagem da gente. Vertex. Deixa eu puxar esse aqui mais pro lado de dentro agora. Não atrapalhar muito, depois eu ajeito isso aí. Agora aqui em 3 a gente começa a dar esse ajuste. Molding. Apertar um nele. Fez. A gente deleta essas faces de cima por enquanto. E as de baixo também. Delete. Object Mode. Vertex. Isso pra fora. Isso pra fora. Isso pra fora também. Lateralmente. Aqui um pouco mais quadrado. Aqui de fato tem esse arredondamento. Um pouquinho mais para trás. Um pouquinho mais para dentro. A gente vai adicionar um... Primeiro a gente vai puxar esse trem um pouco pro lado de dentro. Que é uma puxada que tem bem aqui, ó. É de 2 cliques. Oh, droga. Clica nesse primeiro, vem até aqui no final, Shift, 2 cliques, vai dar certo. Aperta em Extrude aqui no canto, ó. E a gente vai extrudar pro lado de dentro do personagem. No modo 1. Dá pra puxar mais um pouco.
É isso mais ou menos que a gente quer. Dá pra puxar mais um pouquinho ainda. Deixa eu ver atrás, eu quero que fique igual nos dois lados. É, tá bacana. Aperta um e pode soltar. Agora a primeira coisa que a gente vai fazer para não bagunçar muito é vir aqui na frente, opção de vértex, seleciona todos os do canto, X, 0, pronto, já ajustou aqui. É não perder essa base para não dar uma dor de cabeça pra gente mais tarde. Então vamos adicionar alguns edges. Um vai ser aqui nessa borda, ó, para impedir que ele dobre tanto. Primeiro eu vou botar uma edge bem no meio aqui. E vou dar um extrude nela. Extrude não, vou vir aqui em escalonar. E vou dar uma escalonada nela um pouquinho. Que é a curva que ela tem. Vocês podem ver que ela foi bem mais pra frente agora. Ela fez um redondinho. Deixa eu vir aqui na side, ver como tá ficando. É mais ou menos isso que a gente quer. Mais pra frente. Aqui atrás deu uma exagerada, então eu venho aqui manualmente, puxo um pouco. Aqui deixar alto mais conforme o que a gente quer. Seleciono toda essa linha de baixo. E dou um extrude, eu quero ela reta. Agora a gente vai selecionar toda essa edge. E vai dar um bevel nela novamente, igual eu ensinei vocês mais cedo. Bevel. Para ela ter uma arredondadinha. Eu vou dar 2 segmentos. E vou diminuir essa distância com o Ctrl. Apertar 3 para ver como tá ficando. Deixa eu diminuir os segmentos para 1. Distância e segmentos. Assim, com a distância maior, como ficaria? Eu não quero tanto, então eu vou dar uma diminuída nessa segmentação. Eu vou botar 3, acho que vai ficar legal pra gente. E a fraction aqui eu quero um pouquinho mais perto. Isso aqui tá legal pra mim. Já dá aquela curva que o nosso personagem tem na camiseta mesmo. Aqui a gente vai deletar essa face aqui do canto, ó. Deixa eu apertar um e ver como tá ficando. A saída do braço dele não é muito grande aqui na lateral, é isso mesmo. O braço só sai aqui. Face. A gente dá um delete por enquanto. E isso aqui a gente só vai ter como ajustar melhor quando a gente fizer o braço dele na próxima aula. Porque se ajustar agora não vai adiantar nada, vai ficar só pior. Então tem que esperar a próxima aula para poder dar esse ajuste aí. Eu por enquanto eu vou fazer diferente. Eu vou dar um Ctrl Z. E vou voltar o braço dele. A gente termina só na próxima aula. Porque essa já tá bem longa. Então pra vocês terem uma ideia de como o personagem está ficando, eu vou dar um mirror nele. Primeiro eu vou limpar todo o histórico, para ele ficar leve. Vou dar um Freeze Transformation, transformação toda dele. Vou ver se isso aqui tá certinho, ó. Não tá, então eu vou pegar, ó, Vertex, selecionar todos desse canto, X, 0, Object Mode. O resto do personagem tá certo, então peça por peça eu venho, mexe e dou um mirror. Ele como sempre juntou aqui, ó. Não quero isso, a gente vem como sempre aqui. O Ctrl pressionado, vai arrastando. Aqui pra mim tá bom. Aqui a mesma coisa, mexe. Mirror. E juntou lá em cima também, como sempre, ele faz essa merda.
Esse trem é bem chato, depois eu vou dar uma ajeitada nisso. Tem como a gente configurar pra ele não ficar fazendo isso toda hora. Aqui não é diferente. Object Mode, Mirror. Aqui deu perfeitinho, sem juntar nenhuma edge. E como que faz um trem das botas? Então essa parte é que eu acho mais legal. Seleciona todos os objetos que fazem parte. No caso o pé a gente pode vir aqui, ó, com Shift pressiona ele. Com Shift pressionado a gente seleciona as outras peças aqui, ó. Aperta Ctrl G, criamos um grupo. Ctrl D, fizemos uma cópia deste grupo. E a gente quer mudar ele para o lado de lá. Então aqui na escala, aperto menos 1, dou Enter. Nosso personagem já tá assim, ó. A gente vai dar uma ajeitada nesse pescoço dele ainda. Não tá nada organizado e vai ficar uma coisa bem legal até a gente terminar. Então a gente ainda tem muito trabalho, se comparado que a cabeça é a parte mais difícil do personagem. A gente ainda tem o braço, ele tem bastante detalhe no braço. A gente vai dar um detalhamento nesses objetos da perna no final. Então encerro por aqui, valeu, deixa um joinha aí, comenta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E valeu e até a próxima.